Conta meu tio-avô que quando ele era pequeno e morava no interior da Bahia, numa dessas vilas da zona rural, um casal comprou um pedaço de bosque na região. Cercaram todo lugar e colocaram placas proibindo a entrada. Os moradores do lugar estranharam, mas não deram muita importância. Todos eles gostavam de privacidade. O que realmente os incomodava era o fato dos seus novos vizinhos serem muito reclusos. O marido Jonas saía algumas vezes para comprar alimentos, mas ele só via a sua esposa Michele uma única vez quando chegava em casa. Durante 2 meses, nada de estranho além do fato de quase nunca serem vistos. Pareciam pessoas normais. Depois de 2 meses nessa calmaria, alguns acontecimentos começaram a preocupar e inquietar os moradores da redondeza. Os pequenos animais domésticos começaram a desaparecer. Começaram com animais de casa: gato, galinhas, pintinhos e patos. E com o passar dos meses, os desaparecimentos foram ficando mais sérios. E os cães de caça, carneiros e bodes também começaram a sumir. A comunidade então começou a se preocupar. Estavam roubando o seu patrimônio. Um dos fazendeiros acabou por perceber um padrão. Os animais só eram roubados durante a lua crescente, próximo à lua cheia, presumivelmente por causa da claridade. Ele deveria ter se perguntado: e por que não na lua cheia, quando seria mais claro? No entanto, os roubos não deixavam nenhum rastro de violência, e não havia sangue. Os animais não se assustavam além do normal para acordar os seus donos. Não havia nenhum sinal estranho, além de animais sendo sequestrados. Os fazendeiros da região, no entanto, cansados de serem roubados, resolveram se juntar e procurar o responsável, ou responsáveis, já que desconfiavam de alguns jovens da vila vizinha, pois tinha uma rixa antiga por causa de um jogo de futebol que eles ganharam por terem roubado. Pelo menos era isso que queriam acreditar. Começaram a organizar um grupo de busca e rastrear com cães de caça por toda a região. Todas as fazendas foram revistadas e nada de estranho foi encontrado. Nenhuma carcaça, pegada e nada de anormal. O grupo já tinha visitado todas as propriedades, menos uma, por questão de educação e política da boa vizinhança. Apesar dos novos vizinhos não darem queixa de desaparecimento de animais e de não terem sido convidados para participar do grupo de busca, eles deveriam ter a sua propriedade revistada. Poderiam estar usando os bosques da propriedade como esconderijo para os animais roubados. Chegaram lá à tardinha, quando começara a escurecer. Esta era uma noite de lua cheia, o que facilitaria a busca. Os fazendeiros estavam cansados e não queriam mais estender a busca até o dia seguinte. Tudo iria acabar ali, naquela noite. Alguns dos que foram lá naquela noite contam a história mais fantástica, e eles contam somente para os seus familiares, com medo de serem chamados de loucos. Assim que eles chegaram à terra dos novos vizinhos, chamaram o portão da casa, mas não obtiveram respostas, e já iam desistir, quando ouviram gritos de mulher. Eles então não pensaram 2 vezes e arrombaram o portão, e se embrenharam no bosque, atrás dos gritos que eram horríveis, como se a mulher estivesse sendo espancada ou torturada. Lembraram o grito de porcos sendo mortos, fazendo o sangue dos menos corajosos gelar nas veias. Chegaram então a uma clareira no meio do bosque, e o que viram deixaram muitos deles literalmente com cabelos brancos. A mulher, a dona Michele, estava na sombra, meio curvada diante do que parecia ser um monte de entulho. Puderam perceber que ela estava toda suja, e ao se aproximar para ajudá-la, viram que o seu corpo todo formigava, como se houvesse vermes imensos rastejando sobre a sua pele.
Seus braços e pernas e todo o corpo estavam com pelos grossos, crescendo, e a sua cabeça estava esticada de um jeito impossível. Lembrava uma cabeça de cachorro ou lobo. E ela estava impregnada de sangue. E o monte de entulho, na verdade, era o seu marido, ou o que sobrou dele. Ela estava com a cabeça do marido nas mãos, enquanto se transformava naquela coisa hedionda, chorava e gritava de dor por ter matado o marido. Ela matou o marido porque o marido não conseguiu roubar nenhum animal da vizinhança, não desta vez. E ela o atacou para aplacar sua fome, a fome de loba que lhe perseguia como uma besta faminta. Os fazendeiros a mataram com vários tiros, incendiaram a propriedade. E nunca mais se falaram nisso. Dizem a todos que o que viram naquela noite foi uma mulher louca, matando o marido. Somente membros da família deles conheceram a verdadeira história. História essa contada somente regada de muita cachaça nas noites de lua cheia, quando ninguém pode ser chamado de louco por contar uma história de lobisomem. Boa noite.